Olá, meu nome é Arlisson, sou estudante de nutrição e hoje eu estou aqui para fazer uma entrevista com o professor Davi. O professor Davi, que ele é professor e coordenador do curso de zootecnia da Universidade Federal do Amazonas. Além disso, o professor Davi ele é autor de 3 livros sobre meliponicultura e ele também é um meliponicultor. E esse é o motivo da gente estar gravando essa entrevista hoje com o professor Davi. Para quem não sabe, um meliponicultor ele é um produtor do mel de abelha sem ferrão. Então, para iniciar o nosso bate-papo hoje, professor Davi, eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Qual geralmente é o valor de mercado do mel de abelha sem ferrão e o quanto ele rende a cada colheita? Bom, o valor de mercado do mel das abelhas sem ferrão é 10 vezes maior do que o de abelha com ferrão. O quilo sai em média 150, 200 reais o quilo, né? Varia muito com a região, com a espécie de abelha, a forma como está embalado, né? O tipo de embalagem. E uma colmeia de abelha sem ferrão produz de 6 a 10 quilos por ano, né? Você faz aí 5 colheitas por ano, mais ou menos. Agora, esses dados variam muito com a região, né? Com o estado e com a época do ano também. Tem época que se produz mais, tem época que se produz menos. E, professor, para as pessoas que comercializam ou têm o desejo de comercializar o mel, é muito importante que esse mel ele mantenha as suas características e as suas propriedades originais, de modo que ele chegue de forma apta para o consumo da pessoa que compra. Quais métodos de conservação você utiliza para aumentar a validade do mel de abelha sem ferrão? Para manter a conservação ideal desse mel, você pode armazenar ele refrigerado. Existem métodos de pasteurização, existem métodos também de desidratação. O mel de abelha sem ferrão ele tem mais umidade que o mel de abelha com ferrão. Então, alguns produtores fazem a desidratação desse mel e aí vende ele desidratado. Porém, perde um pouco das propriedades organolépticas, não é? E o mel pasteurizado também, ele perde um pouco do aroma e tudo, mas tem uma maior durabilidade. Eu prefiro trabalhar com ele, caso necessário, em regiões muito quentes, refrigerado. Mas o mel de abelha sem ferrão, colhido de forma bem higiênica e colhendo o mel maduro, né, tirando só de potes fechados, dificilmente ele se estraga. E bem embalado, sem excesso de umidade, ele não se estraga. Professor, cada vez mais a gente está tendo uma sociedade que está se tornando exigente quanto àquilo que ela consome. Eu gostaria de saber como você faz para avaliar a qualidade do mel produzido. Quais são os parâmetros que vocês usam para avaliar se o mel ele tem uma boa qualidade? A qualidade desse mel produzido, ele varia muito com o tipo de florada, com a ausência, né, de resíduos, que você, com uma colheita, com manejo bem adequado, a qualidade do mel ele muda. Agora, ele varia muito também com a região, varia com o tipo de abelha, varia com o tipo de florada, época do ano principalmente. Agora, a qualidade boa ou ruim depende muito do manejo durante a colheita. E complementando, né, essa quarta questão, a qualidade do mel ela é avaliada com a transparência, a viscosidade, né, o aroma e a pureza dele em si, realmente. Pode fazer exames laboratoriais, mas com experiência, só visualizando e sentindo o aroma, você avalia a qualidade, se o mel está
maduro, se ele está bom, se ele foi bem armazenado, bem manejado durante a colheita. Professor, eu estava lendo alguns artigos, né, e nesses artigos eles estavam comparando as características físico-químicas, né, e a diferença que existia entre o mel de abelha sem ferrão para o mel de abelha com ferrão, a Apis mellifera. E uma coisa que me chamou bastante a atenção nesse artigo foi quanto à produtividade dos dois méis, né? Geralmente a Apis mellifera ela vai produzir mais mel do que as abelhas sem ferrão. Diante desse fato, eu gostaria de saber qual é o melhor período de safra do mel de abelha sem ferrão. Em geral, a melhor época para se colher o mel é na primavera, onde você vai observar na natureza a maior quantidade de flores. E, consequência, com maior quantidade de flores, você tem maior quantidade de mel, de néctar, né? De pólen. E é nessa época que a atividade das abelhas está mais acelerada. E agora varia de região para região, né? Aqui no Amazonas, por exemplo, a gente pode colher mel praticamente o ano todo das abelhas sem ferrão, mas principalmente a partir de junho, julho e até janeiro, porque depois começa a época das chuvas e aí cai um pouco a produção. Agora no Piauí, no Nordeste, esse calendário, né, de produção apícola, meliponícola, varia muito. Então a época tem muito a ver com a região. Professor Davi, eu tenho uma outra dúvida também, né? Eu estava pesquisando mais a fundo sobre essa questão da meliponicultura no Brasil e me interessei bastante. A minha dúvida é como é feita a extração do mel de abelha sem ferrão? A colheita do mel, ou seja, a extração do mel, ela é feita deve ser feita de forma a não sujar o mel, não contaminar. Então usa-se sugadores, podem ser manuais, podem ser elétricos, né? Como aquelas bombinhas de sugar secreções que o dentista utiliza. Você pode fazer uma bomba manual ou pode coletar com seringas. A coleta com seringa é bem mais demorada, né? O ideal para quem tem muitas colônias, está em alta atividade de alta produção, é uma bombinha mesmo. Pode ser a bateria e pode ser elétrica, 110 volts. Isso aí existem vários modelos no mercado. Existem meliponicultores que fazem também, e usando bomba de encher pneu de bicicleta. Então isso tem aí na literatura, tanto online quanto impressa, vários modelos. A melhor forma de coletar realmente de muitas colônias é com uma bombinha. Agora, se você está fazendo artesanalmente em casa, uma seringa daquelas grandes, né? Você retira bem esse mel com grande tranquilidade. Professor, uma coisa que eu achei bastante curiosa e que me chamou bastante a atenção é como a sociedade das abelhas são bem estruturadas e bem organizadas. E quando eu li isso, eu fiquei morrendo de rir, que existem alguns outros insetos que podem atacar a colmeia e roubar o mel, né? E eu gostaria de saber como é feito o controle desses invasores, para que eles não possam roubar o mel da colmeia das abelhas. Quando se fala em invasores de abelhas sem ferrão, principalmente nós temos as formigas, nós temos o forídeo, que é um díptera, pássaros, principalmente o bem-te-vi, come muitas abelhas. A questão de manejo, as formigas a gente utiliza cavaletes, né, com proteção. Alguns cavaletes têm um local onde você armazena um pouquinho de óleo queimado, né, bem embaixo da colônia. Também existem vários modelos, várias explicações
tanto em literatura impressa quanto em internet. Caso opte por usar venenos, tem que ter muito cuidado com o tipo de veneno, ler bem a bula, a quantidade e não matar as abelhas também. O controle melhor de pragas é realmente o manejo, sabe? E o que a meliponicultura o que prejudica muito a meliponicultura é o forídeo, é o díptero, que é ele bota os ovos, né, nos potes de pólen, e as suas larvas nascem e começam a comer o pólen, cera, e aí destrói a colônia em 2, 3, 4 dias. Mas tudo isso é questão de manejo. O meliponicultor ele consegue controlar a invasão de pragas com um manejo adequado. E as formigas, sim, você tem que ter cavaletes, suportes que evite, né, a subida dessas formigas. Professor Davi, uma das dificuldades que nós temos para avaliar a qualidade do mel de abelha sem ferrão é a ausência de uma legislação. E essa ausência ela é justificada pelas inúmeras espécies que nós temos de abelha sem ferrão no Brasil. É sabido também, professor Davi, que o Brasil ele é um país de dimensões continentais, onde há regiões que têm climas diversos. Diante disso, eu gostaria de perguntar quais são as espécies de cada região, as principais espécies de cada região do Brasil. As espécies de abelhas que mais produzem mel, conforme a região também, né? Aqui no norte eu cito Melipona rufiventris, urussu amarelo, cito Melipona seminigra merrillei, urussu boca de renda, cito Jupará, Melipona interrupta. São as principais abelhas utilizadas na meliponicultura na região norte. Na região nordeste tem a rainha do sertão, Melipona subnítida, mais para a Bahia, Melipona scutellarius, né, urussu do litoral baiano. Tem a urussu amarelo também, mas na região central do Brasil você tem várias outras melíponas, né, mandaçaia, Melipona quadrifaciata, manduri, Melipona marginata. Lá indo para o sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ali você tem a mandaçaia também, tem a Melipona bicolor, pé de pau, tem a bugia, tem várias espécies de melípona, o gênero melípona. E trigonas tem a jataí, Tetragonista angustula, mandaguari, ótima produtora de pólen, de mel, que é a Scaptotrigona. Temos a borá, que produz um mel altamente diferente, assim, um mel com características bem específicas, que está sendo muito valorizado. Existe praticamente aí no Brasil todo. Professor Davi, uma pergunta, né, que a galera também deve estar se fazendo, que está nos acompanhando. Existe a necessidade do meliponicultor ele usar equipamentos de proteção individual durante ali um manuseio com essas abelhas, uma vez que essas abelhas elas não possuem ferrão? A questão de uso de proteção de EPIs, como se usa em apis mellifera, abelha de ferrão, que você põe um macacão e máscara, é bem opcional, sabe? Quando você vai abrir uma colmeia de mandaguari, Scaptotrigona, às vezes é bom você pôr uma máscara ou um jaleco, porque quando a colmeia está muito populosa, ela belisca, ela tem as mandíbulas bem fortes, né? Então às vezes machuca, às vezes vai no olho, então é bom se proteger. Né? No caso das melíponas, raramente você precisa EPI. Mas tem colônias que são mais defensivas que as outras, então a mandíbula tem uma força e belisca a gente no cantinho dos olhos, isso pode causar algum incômodo. Então, para que você trabalhe melhor, é opcional, cada meliponicultor vai ver ali, conforme a colmeia, conforme a espécie que está trabalhando, se vai ser necessário ou não. Na colheita do mel, sim, coloque uma touca, coloque uma luva, para que não se contamine o mel. Então são coisas assim que opcionalmente
na hora de manejar, o meliponicultor vai decidir. Agora, quando você vai comercializar o mel, né, e vai colher, vai envasar, sim, aí todos os procedimentos que a lei exige, né, de processamento de alimentos de origem animal, uma luva, uma touca, etc. E isso, se for artesanal em casa, é opcional do meliponicultor. Professor, há séculos os seres humanos vêm explorando esse potencial que as abelhas têm de produzir o mel. E o mel ele é um produto de bastante interesse por parte de nós seres humanos, interesses comerciais e também interesses com relação ao sabor, à questão nutritiva. Só que o mel também ele é de interesse das abelhas, que produzem o mel com o objetivo de armazená-lo para os períodos que vem a ter escassez de alimentos para elas tenham algo com o que se alimentar. A minha pergunta é a seguinte: como um meliponicultor ele alimenta as abelhas? A alimentação das suas colmeias, a alimentação das abelhas varia com a época do ano. Na época de chuvas, inverno, é interessante você alimentar para manter a população da colmeia. Você pode alimentar de duas formas diferentes: a alimentação energética e a alimentação proteica. A alimentação energética se dá com o fornecimento de xarope. A xarope de açúcar, né, 1 para 1, pode-se colocar um suplemento vitamínico também. Existem várias formas, várias metodologias de se alimentar, tipos de alimentadores, internos, externos da colmeia, né, essa alimentação energética com xarope. Geralmente nas épocas de poucas floradas, quando falta florada. A alimentação proteica ela pode ser feita com a base de pastas, né, com farelo de soja. Existem várias receitas também publicadas e isso está acessível a todos. Ou faz-se o bombom de pólen, não é? Que é uma massa de pólen envolta com cera de abelhas. Existe também essa metodologia para se fazer esses bombons de pólen. E eles são colocados internamente às colônias. E principalmente utilizado na alimentação das colônias iniciais, colônias filhas, que ainda não tem muitas campeiras para coleta de pólen. Então você fornece aí o bombom de pólen ou uma pasta à base de um substrato proteico. Essas fórmulas existem em publicações tanto impressas quanto online. Agora uma pergunta, professor, de caráter um pouco mais pessoal. Como é a qualidade de vida do meliponicultor? A qualidade de vida do meliponicultor ela muda quando ele inicia a atividade, muda em termos de funcionar como uma terapia, como uma atividade extra, de fonte de renda também. E o mais importante que eu acho na meliponicultura, além da preservação das abelhas, né, de se manter a população dessas abelhas aumentando, indo de contrapartida, né, aos desmatamentos, às queimadas, a qualidade de vida muda. O meliponicultor, ele exercendo a atividade, ele se torna mais importante no ecossistema e ele passa a ter convivência com outros criadores, né? Com mídias de bate-papo, de troca de mensagens, experiências, enfim, agrega, né, valor na cultura do ser humano, no sentido de você estar se relacionando com o maior número de pessoas, fazendo mais amizades, frequentando cursos, né? Muitos que aprendem e adquirem certa experiência passam a ministrar cursos também, dias de campo. Então a qualidade de vida de uma pessoa que passa a criar abelhas sem ferrão muda 80%, 90% para melhor. Professor, tudo na vida tem dois lados da moeda. E eu gostaria de saber quais são as principais vantagens e desvantagens do produtor na criação das abelhas sem ferrão. Bom, quanto à vantagem de se criar abelha sem ferrão, abelha com ferrão, isso vai depender muito do objetivo, né, do produtor rural.
As vantagens de criar abelhas sem ferrão é que elas são responsáveis pela polinização de até 90% de todas as nossas espécies vegetais, né? É um bem para o ecossistema que se faz criando abelhas sem ferrão. Agora, depende muito do objetivo da pessoa, das condições, né, financeiras. A apicultura, a criação de abelhas com ferrão, também é uma atividade muito rentável e que melhora a qualidade de vida também do produtor rural. Então não dá para dizer qual é mais vantajosa. Agora, as vantagens, né, da abelha sem ferrão, o investimento é menor, elas não ferroam, não atacam. Elas são abelhas nativas e precisam ser preservadas, né? Em termos de meio ambiente, é uma vantagem extremamente diferenciada. E a família toda pode estar na atividade, crianças, né? Adolescentes, é uma inclusão social, a atividade é bem mais tranquila e bem mais sociável, né? A apicultura já é uma coisa mais assim, profissional. Se você vai partir para a área comercial mesmo, de grandes produções, ter uma casa de mel e rotular, comercializar, a apicultura é sim uma atividade agroindustrial. Professor, uma dúvida que o pessoal que nos acompanhou até aqui nessa entrevista deve estar tendo. É aquela famosa pergunta que vale 1 milhão. É o seguinte, professor. Qual é a diferença do mel de abelha sem ferrão para o mel de abelha com ferrão? Conte pra gente. Essa 13ª situação, né? Esse 13º questionamento aqui, a diferença entre o mel de abelha com ferrão e sem ferrão é muito comum. A abelha sem ferrão, para início de conversa, ele tem mais água, ele é mais aquoso que o mel de abelhas com ferrão. Ele é mais ácido e a sua conservação também é mais delicada. O mel de abelha sem ferrão ele tem propriedades medicinais, né, bacteriostáticas, fungiostáticas, bem maior do que o mel de abelha com ferrão. Os açúcares encontrados no mel de abelha sem ferrão são açúcares de moléculas menores, frutose, levulose, dextrose. Abelhas com ferrão têm um mel com mais sacarose. Então, para diabetes, é melhor o mel de abelha sem ferrão, mas claro que com acompanhamento do médico, né, dessa pessoa. E o mel de abelha sem ferrão ele é bem mais medicinal do que o mel de abelhas com ferrão. Alguns méis, por exemplo, o mel da jataí, Tetragonis angustula, ele é utilizado e já tem teses, já tem trabalhos publicados no tratamento de alguns tipos de cataratas, né? Dores de garganta, dores de ouvido, na cicatrização de feridas. Então, essas diferenças são muitas, além de físicas, químicas, aromáticas. Professor, vamos imaginar que as pessoas acompanharam a entrevista até aqui esse momento e elas começaram a ter um interesse pela meliponicultura. E a pergunta que eu quero te fazer é se há algum incentivo por parte do governo para a produção do mel de abelha sem ferrão e de que forma a sociedade ela poderia contribuir para a popularização desse tipo de mel. Sobre incentivo, né, na criação das abelhas sem ferrão, existem algumas linhas de financiamento, o Banco do Brasil e outras entidades de fomento, a FEAM, no caso aqui no Amazonas, que estão diretamente relacionadas à meliponicultura e à apicultura também. Coisas que há 40 anos atrás, 30 anos, não tinha. Então hoje a gente já vê nesses planos aí, nessas listagens de fomento, né, agrícola, a gente vê lá meliponicultura, apicultura. Então a tendência é melhorar. A meliponicultura vem avançando muito, impactando muito politicamente e administrativamente em todas as etapas, né, de financiamentos, em todos os órgãos, né, de fomento, tanto de capacitação
A meliponicultura hoje, em alguns currículos de faculdades de nível superior, de curso superior, é obrigatória, são disciplinas obrigatórias, apicultura, meliponicultura. Então a tendência é a profissionalização vir com mais força a cada década. Então existe incentivo sim, mas é muito carente ainda, muito tímido, mas aí existe. O produtor rural tem que estar legalizado, cadastrado e consegue sim seus 20, 30, 40 mil para investir e iniciar a sua criação de abelhas. Professor, para a gente encerrar a nossa entrevista, qual é o impacto das abelhas sem ferrão no meio ambiente? De que forma as abelhas sem ferrão podem impactar no meio ambiente? Essa questão é básica, né? As abelhas sem ferrão são nativas dos trópicos, das regiões tropicais, Austrália, África, América do Sul. E no Brasil especificamente, elas são responsáveis pela polinização da maioria dos vegetais, de até 90% dos vegetais nativos. Então, o impacto é positivo, né? Aumenta a polinização, aumenta a produção de frutos pela polinização exercida por essas abelhas e ajuda na manutenção dos ecossistemas, né? Das florestas. As árvores sem a polinização das abelhas sem ferrão não produzem sementes férteis. Então as abelhas sem ferrão impactam positivamente, claro, e é muito importante a gente estimular a criação de abelhas sem ferrão, porque com as alterações ambientais, desmatamentos, avanço de pastagens, fica a ausência de ocos, né, de árvores grandes que têm ocos para as abelhas nidificarem, muito, muito drástica. Então a meliponicultura vem de encontro a esse extermínio, né, desse habitat e das colônias de abelhas. Então, quanto mais meliponicultor, mais abelhas estiverem sendo criadas, mais preservadas elas estarão e mais ativas para manter a polinização e manter as florestas, os ecossistemas. Professor Davi, eu agradeço a entrevista que o senhor nos concedeu, que foi tão esclarecedora. E para você que nos assistiu, eu espero que tenha esclarecido as suas dúvidas quanto à meliponicultura no Brasil. Até a próxima!